Acabei de assistir um documentário de 41 minutos, é esse aqui, ó. John Steinbeck, Gênio Imperfeito, documentário. Bom, é esse aqui no YouTube, né? E é interessante porque é um psiquiatra. Ao final do documentário, ele diz assim que a dica é não querer, se você tem um herói, não queira saber a biografia desse herói, vai perder o encanto, né? Então, eu tive aula de História da Arte na faculdade, eu fiz em Bauru, Educação Artística, né? Pela Unesp. E eu tinha uma professora de História da Arte, a Maria Luísa, e ela dizia assim, que gostava dos livros de História da Arte, que falavam da que escola artística que era, quais os principais trabalhos, as características formais. E ela fugia dos livros que falavam da vida pessoal do artista. Isso aí perde o foco, não tem nada a ver com o estudo da história da arte, né? Um psicologismo assim à parte, para um psiquiatra é interessante, né? Mas só vai servir a uma ideia talvez de preconceito, de taxar a pessoa. Então aquela história do mito do artista. Então o próprio Van Gogh, a história psiquiátrica dele, a história da vida dele fadada ao fracasso enquanto ele era vivo, né? E incompreendido, aquele suicídio duvidoso também ao final. Todo esse escândalo permeia e vamos dizer, circula o artista Van Gogh. Então, tem muita gente que imita a patologia do artista, né? Ao invés de focar, sim, na qualidade artística dele. Tudo bem, isso é um olhar romântico da arte como é vista atualmente, onde o artista é uma ideia romântica. Ele não precisa saber desenhar, mas se ele tiver uma alma de artista dentro da estética da arte contemporânea e moderna, ele é um poeta visual e tem espaço para ele. Então, o que acontece? Por isso que o Van Gogh faz tanto sucesso. Aquela irreverência do Salvador Dalí. E daí a gente começa a ver biografias e fica realmente, aos poucos não perde muito o encanto, mas aos poucos a gente vai ficando meio magoado, falando, poxa, fulano era assim na vida privada dele, que chato, né? Então eu assisti o documentário aqui do John Steinbeck e é feito por um psiquiatra. A voz é de inteligência artificial que dubla o psiquiatra. Então isso não é muito legal. Mas eu achei bom, recomendo esse documentário. Eu vou botar o comecinho só para ver como é que começa, para identificar. Vamos ver se não vai entrar propaganda. Entrou, né? Propaganda ainda vai me sacanear, porque capaz o YouTube considerar isso também como... Que sacanagem. Pronto. Em seus escritos, John Steinbeck era um defensor dos oprimidos, dos sobrecarregados e mal pagos, e daqueles que simplesmente não tinham sorte. Um homem de princípios elevados e um crítico feroz de homens que usam seu poder de forma autoritária. Mas em sua vida pessoal, ele era muito diferente. Então, já deu para ver pelo começo que a vida pessoal ele era muito diferente, ele defendia os oprimidos, né? Primeiro que eu não gosto de biografia, eu acho que a biografia é o pior livro que o escritor escreveu. Fala, mas de todos os livros desse escritor, qual que é o pior dele? A biografia. Ah, mas tem histórias de vida maravilhosas, né, de escritores. Tem, mas não foi ele que escreveu. É fruto de uma época, é fruto de uma cultura, de uma coisa... Quem acredita em Deus pensa também que tem uma ação, tem uma série de fatores. A própria biografia do Van Gogh, como eu
comentei, o Van Gogh não escreveu para ser uma desgraça. Ele não tem culpa nenhuma daquilo. Ele foi vítima de todo o entorno. Então a biografia dele, perceba, Van Gogh passa a existir depois que morreu. Que raio de biografia que é essa, né? Que ele escreve a biografia dele. Toda biografia termina com a morte do personagem principal. Eu não suporto isso. Todos. Para mim é uma redundância da vida, tipo assim, eu acho que tem até a ver com falar com o John Steinbeck. Isso assim, que a gente sabe que a gente não é imortal, mas o objetivo da arte é a imortalidade. Então a biografia trata-se da vida carnal, que ela se encerra ao final do livro, a biografia. E por isso eu já não gosto. Eu gosto, como eu falei das aulas de História da Arte, eu gosto de ver o que se produzia na época. Ana May Barbosa, ela é uma arte educadora que orienta os arte educadores. Então ela tem um tripé, né? Um tripé, que é assim. Você tem que ser capaz de reconhecer aquela escola artística, né? O estilo da pintura, por exemplo, cubismo. Você tem que reconhecer formalmente uma pintura cubista. Conhecer o artista, os principais artistas, e reconhecer o estilo do cubismo. É uma coisa. A segunda coisa desse tripé, o segundo pé desse tripé, é contextualizar na época dele. Que época foi? Né? Então a gente vai ver que Mademoiselle d'Avignon, que é a primeira pintura com característica cubista, né? Ela é de 1917. Eu acho que é isso. O surrealismo que é 1924. É 1917, Mademoiselle d'Avignon, do Pablo Picasso. Então, aí eu tenho que lembrar como que era, por exemplo, aquela época, em 1917. Então, a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918. Então, 1917, a gente sabe que está em finalzinho da Primeira Guerra Mundial. Então, a gente vê como é que foi, por exemplo, Mademoiselle d'Avignon, então Paris, na França, Pablo Picasso é espanhol. Então, a gente teria que entender ali, segundo a Ana May Barbosa, reconhecer o estilo cubista e os principais pintores ali. Depois, contextualizar na época, né, do cubismo. E o terceiro pé desse tripé seria o aluno de arte e educação, isso de história da arte. Daria um trabalho prático para eu experimentar a linguagem visual do cubismo, né, a planificação, uma espécie de uma geometrização, tem um padrão de cores, né? E entendeu os diversos cubismos, analítico, pré-analítico, analítico e sintético. Agora, quando a gente fala de livro, eu precisava entender melhor, né? Para mim está fraco em literatura americana. Nesse documentário coloca alguns outros escritores, como Ernest Hemingway, e acho que ele cita mais dois escritores assim. Que o Hemingway eu acho que é 2 anos mais velho que o Steinbeck, contextualiza as obras, os livros dele, né, na época, né, que teve lá a quebra da Bolsa em 1929, Estados Unidos. Então é interessante o contextualizar historicamente e a gente lê os livros, né? Agora, se fosse pela Ana May, a gente teria que escrever alguma coisa nesse estilo, alguma coisa. Não sei. Eu sei que vale a pena ver esse documentário narrado, né, por um psiquiatra. E a única coisa assim que eu entendo que ele é um homem fruto da época dele, né? Fruto da época dele, pegou ali a Segunda Guerra Mundial.
e teve os filhos, casou, separou, todas aquelas coisas, mas é para ver que ele é um homem bastante prático, ele não foi formado em doutorado, pós-doutorado, sabe? Ele é um cara assim que nasceu em uma família rica e saiu trabalhar quase como um mendigo, trabalhou de estivador, de tudo quanto é serviço. Então aqueles boêmios, e ele era alcoólatra também, os boêmios errantes são os colegas dele. O Doc é um colega dele que é biólogo. Então se ele morou lá naquele lugar de Monterey, todos esses lugares aí que ele descreve, não só são reais mesmo, né? Aquela região que a gente já sabia, né? Como, por exemplo, ele tinha um melhor amigo que era um biólogo, então imagine, ele andava no meio das pessoas rústicas, esses boêmios errantes aí, e ele tinha um amigo que colocou o nome em várias espécimes assim marinhas que descobriu esse biólogo, e ele acompanhava, e entende? Então o conhecimento dele, de biologia no caso, é na prática, ele precisava comer, né? Pescador, os caiçaras. Então, o Hemingway também é parecido, né? Era uma literatura americana da prática, né? Da prática. Se eles falavam de um carro, eles conheciam mecânica. Então, você vê todo o contexto americano do Steinbeck, ele viveu ali. Aí, a única coisa que eu não gostei, mesma coisa que o Hemingway, né? Ao mesmo tempo, eles são pacifistas, todas essas coisas, né? O Hemingway, eu não sei, eu vi alguma coisa lá, por quem os sinos dobram, aquelas coisas, a gente vê. Mas o Hemingway era um cara muito contemporâneo, né? 2 anos mais velho que o Steinbeck. E eu acho que começou a fazer sucesso antes do Steinbeck. E demorou também para ele. Era apologia à violência, o Hemingway. Gostava de tourada, todas aquelas coisas, cultura de arma. Então todos esses caras eram, por um lado, pacifistas, mas eles eram a favor dessa cultura da violência, né? É esse americano, você espera o quê, né? Nós somos brasileiros, a cultura americana, né? Então isso não me escandaliza, mas a única coisa, lembrando do alemão Hermann Hesse, que era um antinacionalista, um apátrida, né? Negou o país dele, foi para outro país, foi, sabe, o Hermann Hesse. Aí me interessa muito mais, porque o John Steinbeck era a favor da guerra na Segunda Guerra Mundial. O filho dele foi, ele chegou aí depois, mais velho. Ele morreu, acho, com 66 anos, devido ao problema de ataque cardíaco. Ele teve vários problemas, né? Ele fumava e bebia o tempo todo, né? Então, muito triste essas coisas, e essa coisa dele ser a favor da guerra e contra aquele movimento hippie que para ele eram os desertores, que não eram americanos. Então, esse papo aí não combina. Realmente, no começo começo do documentário fala, né? Que ele... Então, toda a obra dele realmente defende os oprimidos, tudo muito interessante. Mas essa coisa de achar que a guerra é muito importante e que os hippies... Um dos filhos dele, ao final, comenta que um dos filhos dele teve problema com droga, ele quis deserdar o filho, nunca mais falou com o filho, uma coisa assim, coisa horrível. Então, a gente que tem, depois disso, né, escritores americanos como o Philip K. Dick, né, o que vai dizer, né? Tem que ver quando que nasceu o Steinbeck, né? É muito antes, né? Os Estados Unidos, ele pegou, você vê, ele é do começo ali, né? E é muito legal porque eu estou lendo Vidas Amargas, a Leste do Éden. Os Hamilton é a família do Steinbeck mesmo, né? O avô irlandês, todas aquelas coisas. Então, nesse documentário comenta também que uma mulher, uma das mulheres dele lá, ele se separou dela e tinha muito ódio dela. Então ele fez uma personagem lá no A Leste do Éden, no Vidas Amargas, inspirado. Então dá para ver que o
o Cyrus Trask, como é que é Trask? Eu acho que é Cyrus Trask, família Trask, que é um pai militarista, tudo, é um pouco do próprio John Steinbeck. Então é interessante sim ver de onde ele bebeu, as coisas, é muito interessante, é legal ver essa biografia. Eu não gosto de biografia, né? Mas a gente é interessante. Não para a gente ficar achando que... E também não para ficar decepcionado. Mas a gente está lendo... A última coisa, dizer assim, às vezes eu fico ensaiando na cabeça, eu preciso falar sobre isso, né? Andava pensando que dessas vezes que eu estou relendo o Steinbeck, ele é naturalista, não sei os termos assim em letras, né? Em literatura, né? Os movimentos, as características, mas a gente sabe o que a gente está lendo, né? A gente pode descrever o que está lendo. Posso não saber a escola artística, mas fazer uma análise formal dá para fazer. O que a gente está vendo, o que chega até nós, né? Então eu vejo assim que é muito naturalista, que tem um contexto histórico, local, né? Por outro lado, cada personagem ele é esquemático para passar um valor simbólico. Não sei se é simbolismo, se tem a ver esse termo. Na pintura, simbolismo é outra coisa, né? É um movimento de pintura até a época, a gente for ver, é bem antes, né? Simbolismo tem a ver com o impressionismo ali, eu acho que é um pouquinho antes. E o impressionismo é final dos 1800. Mas uma coisa simbólica, então eu vejo que os personagens são estratégicos. Cada um tem uma personalidade, uma coisa quase que irreal. Como que uma pessoa pode ser má, e a outra boa, entendeu? Então são personagens esquemáticos de um teor simbólico muito forte, num contexto naturalista, realista, assim, nesse termo de dizer, social da época, e ainda numa defesa, sim, dos fracos e oprimidos, né? Seja Kenny Rowe, né, os boêmios errantes lá, ele tenta não ser moralista, e então a gente não sabe até que ponto a pessoa má, até que ponto a pessoa é boa. É um respiro, é muito interessante. O respiro que eu falo assim, ao mesmo tempo esse é bom, esse é mal, mas tem algum momento que você fala, parece que esse personagem não é tão mal, será que ele está mudando? Você fica lembrando agora, acabamos de ler o Hazel, do Doce Quinta-feira, e também o Tortilha Flat. Não, Kenny Rowe, que é o segundo livro, que é o Caravanas de Destinos. E o Doce Quinta-feira, esses dois livros repetem os personagens, assim, alguns saem, entram novos, mas vamos dizer que o Doc, que era um amigo dele, que era real, né? E um dos personagens é o Hazel. No livro Doce Quinta-feira, o Hazel é interessantíssimo, porque ele não consegue, ele fica cansado. Ele é um bom ouvinte. Então acho que começa o Doce Quinta-feira com o Hazel ajudando o Doc a colher espécimes da biologia marinha, assim, né? O biólogo, né? O Doc. E ele é um bom ouvinte, ele fica fazendo pergunta porque ele gosta de escutar o Doc falando, o ritmo da voz, mas ele não entende nada. Ele sempre pergunta a mesma coisa por perguntar, ele não quer saber da resposta. O Doc sabe disso, mas sempre ele, como se fosse ele quer falar sobre aquele assunto. Então, se alguém pergunta, ele não consegue resistir, ele responde, mesmo sabendo que o Hazel é incapaz de escutar, entender. Ele perguntou para perguntar, só para manter a conversa. O silêncio para o Hazel é constrangedor. O Hazel é um grande personagem Doce Quinta-feira. Ele vai mover a história em alguns momentos, e isso é esquematizado, é interessantíssimo. Me lembrou o Ítalo Calvino, o Gordulo, do Cavaleiro Inexistente. O Gordulo era um personagem, um bufão assim, popular,
que tinha nomes. Cada lugar que ele passava, alguém dava um nome para ele. E ele era um cara que não tinha consciência de si. Ele ia mudando, ele não sabia quem ele era. Ele existia, mas não tinha consciência. Já o cavaleiro Agilulfo, que é o cavaleiro inexistente, não existia, era uma armadura vazia. Então, quem que é o rei? Eu já não sei quem que era o rei lá. Se era o rei Arthur ou o Carlos Magno. Acho que é o Carlos Magno. Isso, exército. Os cruzados, né? Carlos Magno fala, olha que interessante, eu tenho um dos meus cavaleiros, dos meus paladinos, ele tem consciência, mas ele não existe. E esse tal de Gordulo, ele existe e não tem consciência. Então formou uma dupla. Personagem esquemático, né? Perceba, o Ítalo Calvino fez isso. Agora, é super fábula, né? Ítalo Calvino é uma fábula, não é naturalista. Agora, o Steinbeck é totalmente da época, os fatos são reais ali, inspirado em pessoas reais, mas ao mesmo tempo os personagens são extremamente esquemáticos também. O Hesel, por exemplo, é uma espécie de Gordulo no Doce Quinta-feira. Quando as pessoas terminarem de ler o Doce Quinta-feira, vão entender o que eu estou falando do Hesel. Né? E é isso, recomendando Egoísta, direto ao ponto da grosseria, um bebedor inveterado e mulherengo com uma veia claramente mesquinha. Um homem... Bom, não é um bom final para esse vídeo. Não tive problema nenhum em ver, é muito legal entender sim o contexto, mas o que interessa são as obras, né? Vinhas da Ira, Ratos e Homens, né? E aqui conta de alguns contos que ele jogou fora, uma fase que ele precisou de ajuda, né? Por causa do alcoolismo, dá muita depressão, e ele se viu sozinho, e daí ele começou a escrever uns contos muito... Eu procurei lá e não achei, chamava não lembro, aqui ele escreve um conto lá. Então é interessante, porque cada livro que ele escreve contextualiza a época, que fase, como é que ele estava, se ele estava casado, onde ele estava trabalhando, os pais se eram vivos ou não. É interessante.